né? Porque acho que a gente tem que tratar do ensino presencial desses atletas, eles têm que viver a universidade, eles têm que sair desse ciclo, desse meio esportivo quase que exclusivo para esses atletas de elite e participar também de outras esferas sociais, né? Então, frequentar a instituição, conhecer gente de fora do esporte. Então, isso aí, a literatura, principalmente da psicologia, já mostra a importância dessa circulação dos atletas fora do ambiente esportivo, dessa construção de network também fora do ambiente esportivo. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor doutor Felipe Costa, da Universidade de Brasília, e o entrevistador é o doutorando pela USP, membro do GPESP, Yuri Salim de Souza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yuri Salim de Souza, sou aluno de doutorado da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e faço parte do grupo de estudo e pesquisas em aspectos socioculturais e pedagógicos do esporte, e também do projeto de extensão aqui, nomeado Sociologia do Esporte ao Público. Hoje o convidado é o professor Dr. Felipe Rodrigues da Costa, que é professor da Universidade de Brasília, graduado e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor em Educação Física pela Universidade Gama Filho. Fez também o seu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. É o presidente da Associação Brasileira sobre Dupla Carreira Esportiva. Investiga esse processo de formação do atleta, né, especialmente essa conciliação entre a carreira acadêmica e a carreira esportiva, né, denominada dupla carreira. E agora nós vamos para a nossa segunda parte da entrevista. E aí tem o ingresso na universidade. O ingresso na universidade, olhando para o cenário internacional que tem essa previsão, é feita para atletas de elite. Aí são os olímpicos, os mundiais, são os atletas que estão em outro, já alcançaram outro patamar e que talvez, Yuri, não vão entrar agora na universidade. Eles vão entrar depois. Porque ele já está num nível de participação em Olimpíada que ele vai focar naquilo ali, meu. Eu acho que a gente precisa entender isso também. O atleta ele não vai entrar na universidade necessariamente com 18, 19 anos. Ele vai entrar com 25, 28, 30. E aí nós já estamos pensando no processo de transição para o mercado de trabalho, que ele esteja de uma maneira mais qualificada. Ele pode perceber, olha, já estou no meu terceiro ciclo olímpico, não sei se eu vou alcançar, mas eu ainda tenho lenha aqui, mas eu já vou pensar na universidade. Como é que é o processo de seleção da universidade? As particulares têm os seus processos, e a universidade pública? A universidade pública hoje não me dá acesso nenhum. Entretanto, Santa Maria já abriu o edital para acesso de atletas, né? Não é que o atleta não pode acessar, né? Vamos melhorar essa fala aqui. Para acesso de estudantes por mérito esportivo também, considerando seu mérito esportivo, tá? Tem que ler o edital lá com calma. Eles têm lá uma particularidade de atendimento a determinadas modalidades, não são para todas as modalidades. Me parece que Mato Grosso do Sul também está se organizando para isso. E o que a UNB tem nessa minuta? Atletas olímpicos e atletas que têm um Bolsa Atleta pódio. Por que isso? Se eu abro um edital público, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa do Brasil pode participar. E eu preciso ajustar o critério de entrada desse atleta para que não seja judicializado. Então, hoje nós temos aqui edital para indígena, a gente tem um edital 60+, né? O UNB, esse ano, está recebendo alunos com mais de 60 anos. É uma entrada específica. Como é que você comprova que você tem mais de 60 anos? Você tem um documento válido pelo governo brasileiro que você comprova que tem mais de 60 anos. Eu posso participar do edital de 60+? Não posso. Hoje, pelo menos, eu não posso. Mas aí a pessoa vai dizer assim, ô Felipe, você não tem 60 anos, está vendo aqui? Ó? Você entende isso, que você não tem 60 anos? Pô, eu entendo, beleza, me desculpa. Mas ele tem que ter um argumento para me vetar, porque na hora de eu me inscrever, eu posso me inscrever, mas eu não posso participar. Vocês entendem essa diferença? Então, se eu abro um edital de participação por mérito esportivo, o que eu vou dizer assim, ô Yuri, você não pode. Não, mas eu sou atleta de rendimento. Pô, beleza. Mas para esse edital,
a gente considera atletas de rendimento quem já foi para a Olimpíada. Já foi para a Olimpíada? Não, então você não pode participar. Ou se você é Bolsa Atleta Pódio. Se você tiver conseguido já, em algum momento da sua carreira, o Bolsa Atleta Pódio, você me traz, você sobe o documento aqui que você está apto a participar do edital. Entendeu? Porque a gente tem que pensar numa forma de vestibular ou de entrada que não gere judicialização para a universidade. Certo? Na Europa eles fazem um pouco diferente, mas eles se resolveram judicialmente da forma deles lá. Então a gente está pensando nisso aqui no NB, e cada curso vai fazer a sua adesão. A gente espera muito que a educação física, tendo essa possibilidade, que a educação física participe, pelo menos a educação física. Eu não acho que os 90 cursos do NB vão aderir de cara, mas pelo menos a educação física aderir. Aí o número de vagas, cada unidade vai determinar a sua, a medicina pode aderir com uma, a educação física pode aderir com 10, vai depender do que achar melhor. Então a gente tem essas facilitações, essas possibilidades de organização da sua rotina. Agora, para o atleta de elite, entendendo que ele, nos últimos 10, 15 anos, teve a sua rotina tensionada de fato, ele vai poder entrar por esse edital. E já adianto aqui que a ideia não a Faculdade de Educação Física recebe 100 alunos por semestre. Então, a gente tem 100 alunos entrando agora. O edital de atleta não entraria nessas vagas aqui, seriam vagas complementares, né? A gente teria mais vaga para os atletas. Então, não tem ninguém roubando vaga de ninguém, antes que comece a esse furdunço todo, né? Então, são vagas a mais que a unidade vai propor. Perfeitamente, professor. E aí, eu queria saber o seguinte, quais são as políticas públicas, os projetos e os processos que existem para auxiliar esses jovens, fora também do contexto da UNB, né? Fora do contexto também conhecido do Brasil. Quais são as principais diferenças, por exemplo, do nosso contexto brasileiro, né, que já se diversifica muito dentro do próprio país, né, de acordo com os estados, municípios. O que ocorre, por exemplo, no contexto europeu, no contexto americano, no nosso contexto, assim, quais são os principais projetos que existem e o que existe aí de diferente, quais são as principais diferenças entre eles? Tá, eu vou falar então primeiro do que tem no Brasil, sim, que eu conheço, tá? E de instituição pública. A Federal de Santa Maria já lançou o edital de entrada de estudantes da universidade por mérito esportivo. Mato Grosso do Sul lançou, antes de Santa Maria, o edital de entrada de atletas também. São editais diferentes, com demandas específicas, né, de cada instituição. Santa Maria, por exemplo, abriu o edital pensando no fortalecimento das suas equipes de representação. Ok. A gente aqui não está pensando nisso, a gente está pensando em trazer o atleta de alto rendimento para ele passar por um processo de transição para o mercado de trabalho. Se ele quiser participar dos jogos universitários, que bom para a universidade. Mas ele não vai ser obrigado a isso, né? Até porque a gente não pode obrigar esse tipo de participação. Tá? Então é isso. Sei que Santa Maria e Mato Grosso do Sul já abriram esses editais. A gente está com o nosso edital, com nossa minuta sendo avaliada. E ano passado a gente fez um fórum aqui com as instituições públicas exatamente para discutir o esporte na universidade e o atendimento ao estudante atleta. Então há um certo movimento para que isso aconteça. Tá? Sobre legislação. 2 projetos de lei, um já está arquivado, e um outro projeto da senadora Leila Barros ainda está em tramitação, que prevê aí o atendimento ao estudante atleta. A gente discorda de vários pontos desse projeto de lei, porque prevê a entrada na universidade, mas no ensino à distância. Esse, para a gente, já é um primeiro problema. Porque acho que a gente tem que tratar do ensino presencial dos atletas. Eles têm que viver a universidade. Eles têm que sair desse ciclo, desse meio esportivo quase que exclusivo para esses atletas de elite e participar também de outras esferas sociais, né? Então, frequentar a instituição, conhecer gente de fora do esporte. Então, isso aí, a literatura, principalmente da psicologia, já mostra a importância dessa circulação dos atletas fora do ambiente esportivo, dessa
dessa construção de network também fora do ambiente esportivo. Esse projeto também não deixa claro quem é o estudante atleta de rendimento, quem é esse atleta de rendimento, porque coloca o sujeito que participa de seleção estadual no mesmo balaio do atleta olímpico, que é aquilo que eu estou falando, que o sujeito que participa de competições regionais e locais, ele não tem a sua rotina tensionada. O cara do Mundial e do Olímpico, sim. Então, por que eu poderia participar desse edital, o Yuri? Você poderia participar do edital. Sabe? O Cris poderia participar do edital. Então, é isso mesmo que a gente está pensando como política de formação, de capacitação, de transição do atleta, né? Porque no caso ele não necessariamente é de alto rendimento. Então, tem esses problemas aí, está em tramitação ainda, mas é isso, a gente entende que é meio limitado. E um outro que foi arquivado, prevendo viagens de atletas, que é do senador Flávio Arnes, e a justificativa do arquivamento foi que a Lei Pelé já prevê isso. Então, se a Lei Pelé já prevê, alguém está descumprindo lá na ponta o atendimento ao estudante-atleta, Estado e município. Mas isso é uma outra discussão que a gente vai passar um mês aqui fazendo sobre legislação no Brasil. Tá? Então, são esses dois pontos aí que a gente tem. E as medidas institucionais que eu acabei comentando aqui já também. O DF tem uma lei de proteção integral ao estudante-atleta, que foi aprovada, acho que em 2021, né, com sua resolução também, e já está em vigor. A gente está analisando exatamente o impacto dessa lei esses últimos 3 anos. A gente tem um estudo aqui em andamento a respeito da organização, da construção e da aplicação dessa norma. Tá? Agora, fora do Brasil, Europa principalmente, não vou falar dos Estados Unidos aqui porque é outra realidade, é um contexto de formação esportiva na escola, diferente do nosso aqui e da Europa, que a formação do atleta acontece no clube, então as relações são completamente diferentes. Vários países promovem algum tipo de ação lá na Europa para o atendimento do atleta. Quem que a gente tem olhado? Portugal e Espanha. Tá? França, Hungria, Alemanha, eles têm algum tipo de atendimento, mas a gente tem olhado mais para Portugal e Espanha. Eles têm a entrada específica para atleta, eles têm o atendimento da rotina do atleta, um atendimento no formato de acompanhamento, pensando a entrada dele, a formação e a saída. Portugal faz muito convênio com clubes. Universidade do Minho, em Braga, por exemplo, o time que fez a final da Copa de Portugal de futsal em 2020, a final foi feita na Universidade do Minho, um dos jogos, né? Porque eles chamam lá de protocolo, eles têm esse convênio com a instituição. É como se a Universidade de Brasília tivesse um convênio com o Brasília Futsal, o Brasília Vôlei, o Brasília Basquete, o Cerrado Basquete, que de alguma forma alunos treinariam lá, atletas estudariam aqui, usariam o nosso espaço físico também para a realização dos jogos. Então é isso, tem uma inserção na sociedade muito maior para o atendimento e para a busca até ativa desses atletas para que eles façam parte do quadro esportivo. Coimbra, por exemplo, recebe o centro de treinamento de canoagem. E Portugal tem uma coisa interessante, que se esse centro de canoagem sai de Coimbra e vai para Braga, os atletas podem solicitar transferência, porque é um sistema único, né? É como se um atleta de canoagem, aluno aqui do NB, esse centro de excelência mudou para a Bahia, então ele vai pedir uma transferência para a Federal da Bahia. E vai, porque o argumento dele está previsto na legislação. Então, ele não deixa de treinar, não deixa de estudar e continua integrado ao sistema de educação superior do Brasil. A Espanha também segue um pouco essa linha de atendimento. As universidades têm o que eles chamam lá de tutores esportivos, né? Não para passar pano ou entrar em conflito com os professores, mas para prevenção
dos problemas que vão acontecer, que normalmente é a organização da rotina. E aí é a informação que precisa chegar no aluno, né? No atleta. A informação precisa chegar no atleta. E aí, quando a gente faz algumas ações aqui na universidade que os atletas vêm, eu falo com eles, olha, aquele documento que a DEAC entrega para você entregar para o professor, ele não vale nada. E eu falo isso com muita tranquilidade. Ele não vale nada. O que ele atesta é que você viajou para o JUBS. Agora, o professor, ele não é obrigado a aceitar aquilo ali. Aquele documento só vai dizer assim, professor, eu estou falando a verdade. Me ajuda ou não me ajuda? Você pode me aplicar a prova de novo, caso eu tenha perdido ou não? Então, é isso. Infelizmente, hoje é isso que a gente tem. Agora, tem professor que aceita, tem professor que não aceita, tem professor que quer trocar ideia com o aluno, e como é que é a sua rotina e tal. Tem professor que, meu amigo, aqui, não. Tem um caso emblemático aqui, Yuri, que foi um atleta nosso de uma modalidade, que ele é nível internacional top 3, assim, da modalidade, não de jogos universitários. Então, a gente estava entrevistando ele para um trabalho que foi feito aqui uns 4 anos atrás, e ele falou, olha, eu devia, inclusive, estar embarcando hoje para o JUBS, mas eu tenho prova essa semana. E eu sou aluno finalista. Eu pretendo me formar esse semestre. E eu sei que meu professor não vai me dar nenhum tipo de apoio aplicando essa prova depois. E era o tipo de aluno, assim, a gente bota no avião agora, ele vai ganhar o JUBS, da modalidade dele. Eu não vou dizer porque é uma modalidade muito específica e a gente acaba identificando ele. Mas ele vai ganhar e vai brigar por medalha na Universidade. Porque ele é muito fora da linha. Muito fora da curva desse esporte, sabe? Mas ele não precisa treinar? Eu falei assim, você precisa treinar 3 semanas, eu me arrumo aqui. E para o JUBS não, pode mandar agora que eu ganho. Agora, para a Universidade não, eu vou treinar aqui 3 semanas, vou me preparar 3 semanas antes e vou. Uma outra coisa, Yuri, que é interessante. Os alunos, eles não demandam bolsa atleta, por exemplo. O estudo que a gente fez aqui, a gente perguntou para eles qual era o principal problema. O professor. O professor que não entende, né? O professor que não entende. Um outro fato interessante que eles falaram que é importantíssimo é o auxílio viagem individual que a UNB tem. Por uma coisa muito óbvia. Se eu estou treinando para ir para algum lugar competir. E para eu ir para esse lugar competir, quem que vai bancar isso? É igual a gente, né, Yuri? Estou aqui, a gente estava conversando antes, estou aqui preparando trabalhos para congressos. Pô, legal, a instituição, congresso internacional, né? Congresso internacional. Então vai lá. Vou lá não, irmão. Você tem que... Como é que eu vou financiar isso do meu salário? Eu não vou financiar isso do meu salário. Você quer que eu vá? Eu vou. Eu tenho produção aqui para ir. Eu estou treinando para ir para o JUBS, o UNB, USP, Unicamp. Mas como é que eu vou chegar lá? O JUBS esse ano é aqui em Brasília. Aí a Federal do Amazonas está treinando. É isso aí, rapaziada. A gente quer que você participe mesmo. Vai lá. Não, mas como é que eu vou pegar um voo Manaus-Brasília? Então, esse auxílio viagem individual, ele é fundamental. Os alunos não falaram de bolsa, Yuri, bolsa atleta. Não falaram de bolsa atleta. E a UNB tem bolsa atleta. Mas esse não é o principal investimento. Mas é uma outra discussão que rende muito aqui. Eu não sou contra nem a favor. Eu sou a favor da discussão da política. Entendeu? Bolsa Atleta hoje na Universidade de Brasília tem um valor X que atende Y alunos e que poderia alcançar muito mais alunos se fosse feito de outra maneira. Mas aí é uma outra... aí já é uma opinião pessoal, já é uma opinião minha, não é uma opinião do grupo, da instituição, nem nada. É uma opinião minha que renderia um outro debate aqui. Mas o investimento também, possibilitando a chegada desse aluno na representação, é fundamental. Do mesmo jeito que a gente tem o Compete Brasília, que é o financiamento para os atletas representarem o Estado, irem até as competições. Como tem o financiamento das confederações para participar das competições, né? E lá na Europa eles têm isso, tá? Competição oficial, você vai. Ninguém paga para ir para a Olimpíada, cara. Bom, eu acho que hoje não pagam mais, né?
Classifiquei para Paris, agora eu vou... Não, pô, o Comitê Olímpico vai me dar uma passagem pelo menos econômica, não precisa ser de executiva. Era isso? Era isso, professor. Se você deixar, eu vou ficar falando... Não, o tempo é seu. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Fica à vontade, professor. A entrevista é isso. Caso você queira comentar mais alguma coisa para a gente encerrar, fique à vontade. Então, eu queria agradecer ao Murilo também. Acho que o Murilo está aí do seu lado, né? Ele está quietinho. Não? Não está mais. Está dormindo, pronto. Então, agradecer o convite mais uma vez. Acho que o tema da dupla carreira, da formação no esporte, de entender esse processo de formação do atleta de uma maneira integral, né? Não só como atleta, mas como aluno, como estudante, como pai, né, Yuri? Como marido. Eu sei que dá para ver que você está bem cansado aí, né? E eu te entendo perfeitamente que eu tenho 2. Já estou em transição para outras fases, né, de criação de menino. Então é isso. Acho que hoje o Brasil se coloca bem nesse campo de pesquisa com dupla carreira, com vocês aí da USP, com a turma do LABEC, tem o pessoal em Santa Catarina também estudando dupla carreira, está chegando gente do Centro-Oeste também, o Guilherme Grubach, da Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, o Júnior, lá do Mato Grosso do Sul. A gente agora conseguiu espaço no CBGEC para falar de dupla carreira também, agradecer aqui também ao Henrique pelo convite, pela oportunidade de falar para um público no Mato Grosso sobre dupla carreira. Então a gente está aí, né? Falando de dupla carreira, as pessoas estão começando a entender, os atletas estão percebendo a condição deles enquanto necessidade de conciliar, porque quando a gente faz pelo menos uma ação de dupla carreira aqui na universidade por ano, pelo menos uma, que é na semana universitária. E aí quem aparece normalmente é atleta. E quando eu falo assim, dupla carreira é isso, eles chegam a emocionar, Yuri. É um negócio curioso, né? Nossa, mas existe então uma definição para o que eu vivo. Tem gente preocupada com a minha situação, seja de representação, informação ou de elite. Os caras ficam, realmente é curioso isso, né? Eles não param para pensar. Não param para pensar na dificuldade que eles têm, como que eles têm que organizar e bolar estratégias para conciliação, né? Então, acho que a gente está conseguindo um espaço bacana. O Ministério do Esporte já sabe da existência dessa coisa que é a dupla carreira, sabe? Eles estão atentos para isso também. Mas implementação de política pública, de política institucional, se a gente quiser manter a saúde em dia, a gente tem que entender que esse tipo de coisa tem a sua tramitação e não adianta a gente querer correr com isso. Santa Maria avançou e não foi da noite para o dia que o professor Luiz Fernando conseguiu essa implementação. Mato Grosso do Sul já fez a sua demanda lá também, não foi da noite para o dia que o Júnior conseguiu isso. Pra você ter uma ideia, a gente está desde 2020 construindo essa minuta aqui. Né? Vai, volta, debate. E agora a gente conseguiu encaixar lá no Decanato de Ensino de Graduação. Por acaso, quem nos recebeu também foi atleta, seleção de handball. E agora a coisa parece que vai começar a andar com espaço. Digo nem andar, né, Yuri? Mas a gente tem espaço. Na LEG, ano passado, tinha trabalho sobre dupla carreira, pelo menos 3 trabalhos sobre dupla carreira. Então, os congressos que não são de dupla carreira, a gente já começa a ver que, olha, tem gente indo para congresso de sociologia, de educação física, de psicologia, apresentar esse debate. Eu acho que no último ano, uma coisa grande que a gente conseguiu aqui foi uma mesa na SBPC. Participaram o professor Antônio Figueiredo, da Universidade de Coimbra, a professora Mariana, lá da Federal do Espírito Santo. A gente conseguiu colocar essa mesa na SBPC, que foi aqui em Brasília, foi híbrida, mas com a chancela da Universidade de Brasília. Acho que foi muito interessante poder entrar nesse espaço que é a SBPC. E é isso, acho que quem tiver interesse, o Duca pelo menos está de portas abertas aqui, a gente faz reunião virtual também, a gente tem feito reunião híbrida. E é isso. Agradecer mais uma vez o convite e vamos lá, né? Tocar nossos estudos, tocar
essas pesquisas aí que eu acho que podem. Eu não fui atleta, então a gente fala de dupla carreira, mas os não atletas podem participar também, né? É isso, meu. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer a gente poder falar sobre esse tema, né? Tema que a gente estuda, tema que a gente desenvolve dia a dia, e é justamente a complexidade de desenvolver tal tema, de fazer isso acontecer, que faz esse assunto ser tão importante de ser discutido aqui nesse canal. Muito obrigado, professor. Valeu! Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.